importante. Então, por favor, ouve bem com atenção, por favor. Então, vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. Senhor, muito obrigado por nos permitir este seminário. Pela graça de Deus, nós ouvimos Tua palavra todos os dias. Senhor, somente pela Sua graça, nós podemos viver todos os dias. Senhor, por favor, nos ajude para lembrar de Ti. Senhor, hoje também nos permita Tua sabedoria e Tua palavra. Por favor, ajude nossos corações. Somente dependemos das mãos, graça de Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje vamos procurar Salmos, capítulo 14. Salmos 14, primeiro verso. Vamos procurar Salmos, capítulo 14, verso 1. Primeiro verso. Já acharam? Então, Salmos 14, verso 1. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Toda noite aprendemos a palavra de Deus, Bíblia. Nós já aprendemos ontem e anteontem. A Bíblia é realmente a palavra de Deus. Realmente Ele é Criador. Ele existe. Se não há Deus, nós nunca podemos viver só um instante. Todos os dias nós só dependemos de Deus. Hoje também nós já tomamos água muitas vezes. Nós já sabemos que água também Deus nos permitiu. Os humanos não conseguem fazer água, uma gota. Hoje também nós já comemos almoço, café da manhã. Nós já sabemos que isso também, essa comida também não podemos fazer. Só Deus todos os dias nos permita. Então, se você pensar pouquinho, só pensar pouquinho, você já sabe o que realmente Criador existe, né? Mas muitas pessoas pensam: não existe o Criador. Todas as coisas aconteceram por acaso. Não existe um Criador. Eles falam facilmente, sem pensar. Aqui também está falando em Salmos 14, verso 1. Disse o nécio no seu coração. Disse o nécio. Quem é o nécio? Maligno. Sem sabedoria. Tolo, né? Como se fosse um tolo.
disse o necio no seu coração: não há Deus. Não há Deus. Porque aquele que tem sabedoria, sem pensar, por isso eles falam: não há Deus. Não há Criador. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Eles pensam: não há Deus. Por isso eles fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que faça o bem. Mas, irmãos, na verdade, eles não acreditam realmente que Deus não existe. Eles não acreditam realmente que Deus não existe. Eles esperam que Deus não exista. Eles esperam que Deus não exista. Por quê? Se Deus realmente existe, é muito inconveniente desfrutar do pecado. Porque eles querem viver felizes no pecado. Desejam que Deus não exista e dizem para si mesmos que Deus não existe. Mas, como aprendemos, existe Deus Criador. E realmente Ele julga os pecadores. Mas muitas pessoas querem, desejar, não existe Deus, porque eles querem desfrutar os pecados. Por isso eles querem que Deus não existe. Mas realmente Deus existe. Ele é Criador e julgador, juiz. Vamos continuar. Salmos 14, verso 2 e 3. Vamos ler versículo 2 e 3. Vamos ler todos juntos. 1, 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. O Senhor olhou, Senhor Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens. Senhor Deus olhou para os humanos, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Ele queria saber. Tem alguns homens que buscam a Deus, querem obedecer a palavra de Deus. Ele queria saber. Ele olhou. Mas tem ou ninguém? Tem ou ninguém? Irmãos? Ninguém. Se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus, desviaram-se todos. Desviaram-se todos. Todos desviaram, desobedeceram. E juntamente se fizeram imundos. Juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Ninguém buscava a Deus. Você sabe qual época na nossa terra ninguém buscará Deus? Até a época de Noé, quase todas as pessoas se desviaram. Deus. Todo mundo deixa a Deus. Mas Noé, família de Noé,
obedeceram a palavra de Deus. Mas qual época ninguém obedecer a Deus, sabe? Quando construir o Torre de Babel. Todo mundo juntamente contra a Deus. Todo mundo se unir e construir o Torre de Babel. Por quê? Se Deus nos julgar novamente com dilúvio, então vamos subir um torre. Então vamos construir um torre para alcançar até o céu. Então, se novamente Deus nos julgar, vamos subir e escapar o julgamento de Deus. Eles pensaram. Naquela época, quando construí a Torre de Babel, todo mundo deixa a Deus. Todo mundo ia embora de Deus. Naquela época, ninguém acredita em Deus, ninguém obedeceram a Deus, ninguém. Por isso, Senhor Deus decidiu o que? Fazer um povo para testemunhar Deus. Isso é povo de Israel. Senhor Deus criou o povo de Israel. Por quê? Para testificar, para testemunhar a Senhor Deus. Aqui. Isaías, capítulo 43, verso 1 e 10. Eu lerei. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, o Jacó, e que te formou, o Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Senhor Deus está falando. Assim diz o Senhor, que te criou, o Jacó, o Israel. Jacó, Israel, eu te criou, eu te formou. Por isso você é minha, você é meu servo, você é minha testemunha. Porque o Senhor Deus criou o povo de Israel. Senhor Deus precisa de um povo como seu servo. Porque para que testemunhar si mesmo. Porque naquela época ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Ninguém, infelizmente. Por isso o Senhor Deus criou o povo de Israel como testemunha de Deus. Testemunha de Deus. Então, Senhor Deus colocou o povo de Israel para onde? Aqui. Bem no centro, bem no centro do mundo. Se ajuntar toda a terra, onde é o centro do mundo? Lá. Círculo vermelho. Essa é a região de Israel agora. Ficava onde fica Israel, agora.
Israel está localizado no centro do mundo. Por quê? A fim de testemunhar de Deus a todas as pessoas do mundo através de Israel. Por isso, Deus colocou Israel no centro do mundo. Para ver, para se revelar para todos. Por isso, o Senhor Deus colocou no centro, né, o Israel. Então, se você olhar o Israel, você poderia descobrir que realmente Deus existe e Ele está vivo. Quando os israelitas eram apenas 70 pessoas, Deus permitiu que eles entrassem no poderoso Egito, bem ao lado. Isso porque os israelitas poderiam multiplicar-se rapidamente enquanto estavam protegidos dentro do Egito. Por isso, o Senhor Deus permitiu o que? O povo de Israel entrar no Egito. Porque multiplicar bem rápido, protegendo o Egito. Entendeu? Israel foi escravizado no Egito por cerca de 400 anos. No início, eram apenas 70 pessoas, mas depois de 400 anos já eram cerca de 2 milhões. Rapidamente cresceu. Multiplicaram-se bem rápido. Quando Israel se tornou uma nação capaz de testemunhar de Deus, o Senhor Deus finalmente chamou Moisés. E o Senhor Deus o mandou para Faraó, o rei do Egito. Moisés pediu para o rei Faraó do Egito: o rei Faraó, pode nos permita ir embora. O povo de Israel quer ir embora do Egito. Agora nós queremos servir somente ao Senhor Deus. Mas, claro que sim, Faraó rejeitou isso, não permitiu. Faraó não permitiu. Então, Deus enviou 10 pragas ao Egito. Através desses pragas, Deus tornou conhecido a todos no Egito e em Israel que somente Deus era o verdadeiro Deus e o Criador. Finalmente, o Faraó permite que Israel para ir embora. Então, o povo de Israel, se eles caminhar no caminho verde, facilmente poderia chegar terra de Canaã. É muito fácil. Mas o Senhor Deus conduziu para baixo. E daqui a pouco eles encontrarão o Mar Vermelho. Mar Vermelho. Aqui. Caminho vermelho. Eles chegaram, o povo de Israel chegaram aqui. Daqui a pouco o exército egípcio os perseguia atrás. E o Mar Vermelho os bloqueava na frente. Não pôde voltar, não pôde para frente. Uma situação muito urgente. Então, Moisés clamou a Deus: Senhor, ajude, Senhor, ajude. Aqui, Êxodo, capítulo 14, versículo 10. E
aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos. Eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Senhor Deus ouviu. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. As águas do mar dividiu e se tornou uma parede ao lado esquerda, direita, né? O que é isso? O que é isso? Muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas não acreditam. Isso é mentira. Como o mar poderia dividir? Como se fosse uma parede? Não pode nunca acontecer isso. Mas eles não sabiam o quê? O poder de Deus. Eles pensam, o poder de Deus é a mesma coisa do que eu, uma pessoa. Mas, irmãos, o mar, quem criou o mar? Quem criou o mar vermelho? Quem criou? Deus. Então, o que é mais difícil? Criar o mar difícil ou dividir o mar difícil? O que é mais difícil? Criar o mar mais difícil. Dividir o mar, para Deus é muito fácil, muito fácil. Mas muitas pessoas não pensam isso. O poder de Ele é criador. Ele criou o mar vermelho. Né? Porque, vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Nenhum deles ficou. Isso significa, morreram todos. Morreram todos. As águas tornando cobriram novamente. Então, os carros, todos os cavaleiros morreram. Então, vou te perguntar, o faraó, rei do Egito também, morreu ou não? Morreu também, porque nenhum deles ficou. Todos morreram no Mar Vermelho. Vamos assistir um vídeo aqui. Morreram todos. Ninguém sobrou nada. Realmente aconteceu esse? Tem prova. Vamos aqui. Povo de Israel passou esse caminho, atravessou esse caminho. Mas outra região muito fundo, profundidade quase 1.200 metros, muito fundo. Mas esse caminho largura mais ou menos 6 quilômetros. Essa é profundidade só 3 metros até 30 metros, não muito fundo. Então, bem suave no chão. Por isso,
todos israelitas, povo de Israel conseguem atravessar. Até crianças, até idosos também. Porque bem suave, mas outro lugar muito fundo, 1.200 metros. Então, Senhor Deus conduziu o povo de Israel para este caminho. Por isso, o povo de Israel poderia passar bem fácil. E também tem vestígio das rodas da carruagem do Egito. Hoje em dia, foi descoberto muitas rodas dos carros de Faraó no fundo do Mar Vermelho. Né? Tá vendo? Vestígio das rodas da carruagem do Egito. Foram encontrados no fundo do Mar Vermelho uma grande quantidade de ossos humanos datados do século XIV a.C., mesma época de Moisés. Hoje em dia, foram descobertos muitos ossos de humanos no fundo do Mar Vermelho. E também, aqui é o Museu do Cairo, do Egito. Aqui, exposição de múmias. Irmãos, no Antigo Egito, as múmias de todos os reis eram mantidas em pirâmides. Se o rei do Egito morrer, eles fizeram para múmias. Múmias. Esta é a aparência de uma múmia típica. Essa é normal, múmia normal. Essa é múmia normal. Mas, isso é bem diferente. Esta múmia governou o Egito durante a época de Moisés e foi encontrada afogada do mar. Esta múmia é muito diferente. Primeiro, o corpo é distorcido pela água. Segundo, há muito sal no corpo. Quando fazer múmia, não colocar sal. Mas, esta múmia tem muito sal no corpo. Terceiro, orelha rasgada por peixes. Orelha rasgada. Quarto, sobrancelha pintada. Sobrancelha pintada. Então, os cientistas disseram, esta múmia morreu afogada no mar. Vamos ler todos juntos? 1, 2. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrará aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor e em Moisés, seu servo. O povo de Israel diretamente viu o quê? O poder da mão de Deus. Nossa, Senhor Deus realmente Ele dividiu o mar vermelho. Nossa, Ele é realmente Deus. Ele é realmente um Criador. O povo de Israel certamente acredita em Deus. Por isso, agora, Senhor Deus fala, então, o povo de Israel, meu servo, vamos fazer o contrato. Vamos fazer o contrato comigo. O contrato entre Deus e Israel. Aqui é conteúdo de contrato entre Deus e Israel. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e maldição. Aqui tem
benção e maldição. A benção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Então, o povo de Israel também concordou e assinou. Já fez um contrato entre Deus e Israel. Se você obedecer a Deus, você vai receber grande bênção. Ao contrário, se você não obedecer à palavra de Deus, você vai receber grande maldição. Tá certo? Sim. Vamos fazer um contrato. Tá bom. Contrato entre Deus e Israel. Obediência é bênção. Desobediência, maldição. Então, irmãos, o povo de Israel obedeceu mais ou desobedeceu mais diante de Deus? Quando crianças obedecem mais, desobedecem mais. Desobedecer mais, né? Desobedecer. Então, quando isso é Israel, né? Israel. Quando eles obedecer, subir bem alto, bênção muito. Mas se não obedecer, cai no fundo, maldição. Então, mas os gentios, bem suave. Quando coer bem ou mal, é bem suave, os gentios. Mas o povo de Israel, quando obedecer a Deus, muito bênção. Mas se não obedecer a Deus, muito maldição. Essa diferença é muito grande, Então, a história é bem diferente com Israel, os gentios, diferente. Por exemplo, a época de Davi e Salomão, eles obedeceram a Deus. Por isso, naquela época de Davi e Salomão, eles subiu muito. O povo de Israel governar os outros povos, outras nações. Mas, infelizmente, Salomão, quando fica idoso, estranhamente, ele obedeceu os ídolos. Por isso, depois de morrer de Salomão, Senhor Deus dividiu o Israel em Israel Norte, Judá Sul. Dividiu. E, infelizmente, Israel Norte destruída pela Assíria, 722 a.C. E outro povo, Judá também destruído pela Babilônia, 586 anos antes de Cristo. Todo mundo destruído. Mais ou menos 2.700 anos destruídos todos. Senhor Deus amou o povo de Israel, por isso ele mandou muitos profetas para avisar a vontade de Deus. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias
madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Senhor Deus diligentemente mandou seus profetas, mas eles, povo de Israel, não quer ouvir mais, não quer ouvir. Por isso, o povo de Israel foi destruído pela Babilônia e ficou sob o domínio babilônico. Em seguida, foi governado pela Pérsia. Em seguida, Israel foi governado pela Grécia, o Império Grego. E também era governado por Roma, o país mais poderoso na época de Jesus, porque foram repetidamente governados por nações poderosas, porque eles não queriam ser governados por Deus, porque Israel desobedeceu a Deus. Deus permitiu que nações estrangeiras governassem Israel. Deus pensou, mesmo que Israel não quer ouvir os profetas, mas eles vão ouvir meu filho. Por isso, Senhor Deus decidiu que vou mandar o meu filho unigênito. Até agora, eu mandei muitas vezes os profetas, mas eles não ouviram. Mas agora vou enviar meu filho. Por isso, mais ou menos 2024 anos atrás, Senhor Deus enviou seu filho. Irmãos, este ano, o que ano? Este ano? 2024. Então, 2024 ano, quando começou 1, 2, 3, quando começou ano e chegou agora 2024. Quando começou, Gero? Quando começou? Quando começou a contar ano? 1, 2, 3, 4, 2024. Agora, 2024. Quando começou? Nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele entrou no mundo 2024 anos atrás. Ele entrou no mundo. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E disse o Senhor da vinha que farei, mandarei o meu filho amado, talvez que vendo respeitem. Irmãos, Deus amou o povo de Israel ou não? Amou. Por isso, o Senhor Deus enviou seu filho para Israel. Ele disse que mandarei o meu filho amado, talvez que vendo o respeitem. Ele nos mandou seu filho unigênito. Há cerca de 2024 anos atrás,
Jesus, Filho unigênito de Deus, veio a este mundo. Ele fez muitos milagres. Ele abriu os olhos dos cegos. Ele ressuscitou o morto. Lázaro, né? Ressuscitou Lázaro, que morreu. E ele alimentou para 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. E ele também andou no mar. Ele acalmou a tempestade do mar. Ele fez muitos milagres, porque para mostrar é filho de Deus. Ele era filho de Deus, por isso ele demonstrou que era o filho de Deus através de muitos milagres. Mas infelizmente o povo de Israel não acreditam em Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus Cristo veio para o que era seu. Jesus Cristo veio ao povo de Israel. Mas Israel não o receberam. Não o receberam. O Filho de Deus veio entre o povo de Deus, mas eles não aceitaram Jesus. Em vez disso, rejeitaram Jesus e tentaram matá-lo. Eles levaram Jesus a Pilatos e pediram que ele fosse crucificado. Pilatos perguntou ao povo de Israel, para o povo de Israel: qual destes dois devo crucificar? Você pode escolher. Quem eu devo crucificar? Eles responderam: crucifique Jesus na cruz. Crucifique Jesus. Mateus capítulo 27, verso 25. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles responderam: sim, pode crucificar Jesus Cristo na cruz. E seu sangue de Jesus, caia sobre nós, sem problema, pode crucificar. Seu sangue caia sobre nós e também sobre nossos filhos. Sem problema, pode crucificar. Eles não sabiam o que ele está falando. Irmãos, tem que cuidar o que fala. Eles sem sabedoria só falam: seu sangue de Jesus caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles disseram. Não muito tempo depois, Tito de Roma chegou a Jerusalém. Ele matou mais ou menos 1 milhão de pessoas e ele destruiu o templo de Deus. Muitas pessoas morreram. Tito de Roma, ele matou 1 milhão de judeus e ele derrubou os muros de Jerusalém. Roma também saqueou e roubou os tesouros do templo de Deus. E eles mataram os israelitas e expulsou da terra de Canaã, que Deus lhes
havia dado. Expulsou. Como Jesus disse, Jerusalém foi destruída por Tito de Roma em 70 depois de Cristo. Mas já o Senhor Deus já falou sobre isso em Levítico 26. Eu lerei: espalhar-vos entre as nações, espalhar-vos entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Conforme profetizado em Levítico, Israel foi morto, expulso por todo mundo, e a terra tornou-se um deserto. Maldições da desobediência. Terra de Canaã, Senhor Deus deu, mas terra se tornou um deserto. Povo de Israel espalhado pelo mundo. Uma bênção se tornou uma morte, espada. Isso é porque eles receberam grande maldição. Eles rejeitaram Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora também a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos de aprendermos através de Israel. Quando o povo de Israel rejeitaram Jesus Cristo, eles receberam grande maldição. Se você não aceitar Jesus como seu Salvador, você também não poderia escapar do julgamento de Deus. Nós precisamos aprender. Eles expulsou pelo mundo. Até agora também os judeus estão morando todo mundo. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil também. Mais ou menos 110 mil judeus estão morando. Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, Austrália, todo mundo, pelo mundo, ainda morando espalhado no mundo. E também a terra que manava leite e mel foi amaldiçoado e se tornou um deserto. A vossa terra será assolada. A vossa terra será assolada. Desembainharei a espada atrás de vós. Se nós olharmos a história de Israel, muito triste a história da tribulação de Israel. Jerusalém foi destruído. 1 milhão de pessoas foram massacradas. Massacrou 580 mil pessoas. E dispersão total. Massacraram 4 mil judeus. Muitos judeus foram massacrados. Os judeus usaram a amarela estrela de Davi. Foram mortos, queimados. 100 mil massacrados. Por causa da peste negra na Europa, muitos judeus foram massacrados. Aqui também milhares de judeus foram massacrados. Na história deles, sempre massacrado. Irmãos,
O povo de Israel pecaram muito diante de Deus do que outros povos. Não. Eles têm poder, o povo de Israel tem poder, por isso, eles também muito difícil para pecar, para fazer crime. Mas por que eles muitos receberam massacrados? Por quê? Porque eles matou Jesus Cristo. Eles rejeitaram Jesus Cristo e eles disseram: sim, pode matar Jesus Cristo, crucificar Jesus Cristo na cruz e seu sangue caia sobre nós e até nossos filhos. Suas palavras realizou totalmente na história. Ultimamente, mais ou menos 70 anos atrás, época de Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram massacrados na Segunda Guerra Mundial. 6 milhões. Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram massacrados. Essa é foto real. Judeus chegando ao campo de concentração de Auschwitz, uma fábrica de morte. Os judeus se reuniram e numa fábrica e morreram. Essas são malas, não? Esses coelhos têm gaiolas. São judaias no campo de concentração. Eles foram tratados como animais. Os judeus alojados como animais. Os idosos, os fracos, logo antes de ir à câmara de gás. Essa é foto real. Cadáveres judeus abandonados. Porque eles falaram, vamos ler novamente 1, 2, e respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Irmãos, porque o maior pecado do homem, isso é importante. Porque o maior pecador do homem? Rejeitar Jesus. Isso é o maior pecador que os humanos podem pecar. Então, vamos pensar, por quê? Por que Israel matou Jesus? Por que Israel matou Jesus? Primeiro, eles não pensaram nas coisas espirituais. Eles só... Aqui. O povo de Israel rejeitaram Jesus Cristo. Rejeitaram. Por que eles rejeitou Jesus? Eles só pensaram nas coisas carnais. Eles só pensam nas canal. Como posso viver melhor na terra? Eles pensam aqui também. E segundo, eles consideraram Jesus como um rei para libertar Israel de Roma.
Senhor Deus veio para quê? Veio ao mundo para quê? Senhor Deus quer libertar Israel de pecado. Senhor Deus veio ao mundo para nos libertar dos pecados. Mas o povo de Israel pensaram, Jesus veio ao mundo para libertar Israel de Roma. Eles só pensam do mundo. Agora também, mesma coisa. Porque muitas pessoas difícil para receber a salvação. Sim, eles até mesmo falam, eu acredito em Jesus Cristo. Mas por que você acredita em Jesus? Para receber bênção da terra. Senhor Jesus, me ajude. Eu queria ganhar sucesso. Senhor Jesus, por favor, nos permita grande bênção na minha família. Eles pensam só do mundo. Por isso, muito difícil para entender a vontade de Deus. Terceiro, eles não conheceram corretamente a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas, infelizmente, o povo de Israel não conheceram corretamente a Bíblia. Hoje em dia também, porque muitas pessoas são difíceis para receber a salvação. Eles não conheceram corretamente a Bíblia. Jesus disse em Mateus capítulo 22. Vamos ler? Mateus capítulo 22, verso 29. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês errais, porque não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso é importante para aprender a Bíblia, a palavra de Deus, para entender a vontade de Deus. Importante. E Oséias, capítulo 4, verso 6, eu lerei. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Eles não sabiam o conhecimento de Deus, Bíblia. Eu lerei Ezequiel, capítulo 36, verso 19 e 20. E espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos. Eu os julguei, e chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles, estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Então, Senhor Deus julgou o povo de Israel, espalhou o povo de Israel entre os gentios, mas aconteceu um problema grande. O que? Profanaram o meu santo nome. Porque os gentios falaram, Deus morreu. Deus de Israel morreu. Por quê? Seu Deus, se está vivo, por que vocês são expulsados pelo mundo? Por que vocês sempre morreram?
Vocês não têm terra para ficar. Vocês sempre expulsado pelo mundo. Acho que seu Deus já morreu. Ele não tem poder. Os gentios zombaram de Deus. Nome de Deus, profanaram o meu santo nome. Por isso, precisa de restaurar o Israel. E Senhor Deus disse, vamos ler todos juntos, 1, 2, eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, disse o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Deus disse, eu santificarei o meu grande nome. Como santificar o nome de Deus? Precisa de restaurar o povo de Israel. Por isso, Senhor Deus trabalhou para restaurar o Israel. Ele tem poder. Nossa, de repente, em 1948, dia 14 de maio, de repente o povo de Israel declarou uma nação de Israel. 2.600 anos, o povo de Israel morreu. E 1.900 anos atrás, eles expulsados na terra de Canaã. Eles quase, mais ou menos, durante 2.000 anos, eles não tinham terra, sempre mudando, durante 2.000 anos. Mas, surpreendentemente, de repente, mais ou menos 70 anos atrás, eles construíram uma nação de Israel. Aqui, nasce Israel. As maldições sobre Israel. Povo espalhado, mas restauração de Israel. Voltar à terra antiga. E terra deserta, agora se tornou terra boa, muita casa, uma bênção, paz poderoso. Aqui. Senhor Deus disse, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios. E os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles. Aqui, está falando. Aqui, embaixo, letra vermelha. Vamos ler. Letra vermelha, vamos ler todos juntos. 1, 2. Ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles. Durante 2.000 anos, expulsado todos. Mas agora, Senhor Deus disse, ajuntarei para voltarem à sua terra, não mais deixarei lá nenhum deles. O que significa? Todos os povos de Israel vai voltar para a terra de Canaã. Isso poderia acontecer? Irmãos, na verdade, isso é um milagre. Durante 2.000 anos, eles não moravam na terra de Canaã. Mas, de repente, 70 anos atrás, o povo de Israel construiu uma nação e
eles agora estão voltando para terra de Canaã. Agora está voltando aqui. Voltando. Um jornal já fala, mais de 11 mil judeus retornaram para Israel no primeiro semestre de 2021. Agora está voltando. Irmãos, recentemente aconteceu guerra, né? Ucrânia e Rússia. Muitos judeus moravam na Rússia e Ucrânia. Aconteceu guerra e muitos judeus já voltaram para Israel. 8 anos atrás, eu morava na França, em Paris. Um dia, eu visitei uma restaurante pizzaria com os jovens da igreja. Um irmão me avisou, pastor, aqui pizzaria, dono é judeu. Sério? É judeu. Então, eu queria saber, né? Eu perguntei, você é dono? Sim. Você é judeu? Sim. Você não vai voltar para Israel? Porque a Bíblia disse, último tempo, todos os judeus vai voltar para Israel. Então, você não vai voltar para Israel? Ele me respondeu, você veio de onde? Coreano. A Coreia. Vocês coreanos conseguem andar na França sem problema. Mas para nós, judeus, quando caminhar na rua, sempre precisa de olhar. Por quê? Muitas pessoas, fazem mal. Faca, arma, joga pedra, porque Europa não gosta de judeus. Então, muito perigoso para os judeus. Então, ele disse, ano que vem, eu também vou voltar para Israel. Sério? Sim. Hoje em dia, muitos judeus estão voltando para Israel. Mesmo que eles moravam, os pais ricos, mas eles voltaram para Israel. Porque Senhor Deus disse, nenhum deles fica lá. Precisa de voltar todos os judeus. Aqui, imigração de judeus russos para Israel. Cada vez mais voltando, cada vez anos voltando mais. Imigração de judeus para Israel. França também está aumentando. Ucrânia também. Rússia também está aumentando. Viu? Hoje em dia acontecendo. Mas a Bíblia já disse bem antigamente. Essa palavra também é incrível, porque como os judeus voltar para Israel? Está falando, vamos ler todos juntos, 1, 2. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Profeta Isaías, ele disse, quem são estes que vêm voando como nuvens? Nossa, profeta Isaías viu algumas pessoas estão voando para voltar. Ele disse, quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas? Quem são? As pessoas estão voando como nuvens. Porque antigamente não tem palavra avião. Por isso ele
usa a palavra nuvem, palavra pombas. Pessoas voando. Profeta Isaías, ele morava 2.700 anos atrás. Naquela época não tem avião. Então ele disse, as pessoas voando como nuvens, voltando como pombas. Incrivelmente, o povo de Israel, quando voltar para Israel, eles voltam de avião, usando de avião. Aqui é dentro de avião, cadeiras, tirou tudo para colocar mais pessoas. Todo mundo são judeus. Eles voltaram de avião. Nossa, quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Essa palavra de profeta Isaías realizou certamente, né? Realizou ou não realizou? Realizou. Hoje em dia também os judeus voltando de avião. E também até a assolada será lavrada. Depois de voltar o povo de Israel, a terra também está ficando lavrada. Já se tornou terra lavrada. Esta terra assolada ficou como jardim do Éden. As cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Já mudou totalmente. Terra de Canaã. Aqui. Agora, Israel mudou totalmente. Irmãos, durante 2000 anos, terra de Canaã deixada. E ficou como se fosse um deserto. Mas agora, já mudando. Como se fosse um jardim do Éden. Essa foto é real. Essa é uva, né? Uva. Agora Israel. Cidade já construído. Os lugares devastados serão edificados. Palavra já realizou. Cidades serão edificados. Apartamento. Quando o povo de Israel chegaram, eles construíram dessa forma, casinha. Agora já se tornou como se fosse um jardim do Éden. Terra lavrada. Agora mudou totalmente. A palavra de Deus realizou. Israel tem um território de pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados. Mesmo pequenininho, com apenas 9 milhões de habitantes, o país é um gigante quando o assunto é investimento em pesquisa e desenvolvimento. O território de Israel é composto de deserto e terra semiárida, mas o país também é referência em manejo de água.
Estamos em Tel Aviv, capital financeira do país, conhecida como a cidade que nunca dorme. E quando a gente anda por aqui, a gente vê árvores e também vê flores nos canteiros. Tudo aqui foi plantado e é irrigado, porque é deserto e praticamente não existe vegetação nativa. A beleza de uma cidade moderna e próspera como Tel Aviv faz parecer muito distante o passado de luta do povo contra a seca. Na década de 1940, moradores de Jerusalém tinham apenas 10 litros de água para consumir por dia. De lá para cá, houve uma revolução e hoje não falta água na nação de clima desértico. A irrigação é usada não só na agricultura, mas em toda a área urbana. Por onde quer que a gente ande, lá está uma mangueira gotejando água. Em Israel, chove em média 500 milímetros por ano, muito parecido com o que acontece no semiárido nordestino do Brasil e muito distante de regiões amazônicas, como o norte de Mato Grosso, em que chega a chover, em média, 2.000 milímetros por ano. O desafio da escassez de água fez o pequeno país do Oriente Médio liderar uma revolução no uso da água, que inclusive afetou a agricultura. Mais de 75% da água de esgoto é reutilizada em Israel. Por ano, a agricultura é o setor da economia que mais consome água no país. Mas quase 45% da água tem origem no reuso de esgoto. Isso não significa que sobre água na hora de produzir. Pelo contrário, os produtores rurais economizam o recurso. Desse ano, aqui em Israel, o governo decidiu diminuir o consumo de água por agricultura, porque não tem água. Então, não só o preço, a quantidade. Não tem alternativa. A única alternativa é tecnologias que conservam água, que usam menos água, Na verdade, mesmo que o ambiente é muito difícil, mas realizou um milagre. Eles mudaram a terra totalmente e eles voltaram. Isso poderia acontecer, irmãos, durante 2.000 anos. Durante 2.000 anos, eles não moravam na terra de Canaã. Todo mundo foram expulsados. Mas, de repente, há 2.000 anos, eles voltaram e agora morando na terra de Canaã. Isso poderia acontecer? Se Deus não existe, isso é impossível. Mas o povo de Israel voltou para a sua terra há 2.000 anos. Isso é um grande milagre. Realmente Deus existe. Muitos países árabes querem matar o povo de Israel. Aconteceram muitas guerras. Porque árabes, outros países, querem matar totalmente o povo de Israel. Mas eles ainda estão vivos. Ainda está vivo. Porque Israel é povo de Deus. Por isso, Senhor Deus não permite o quê? O povo de Israel morrer. Deus não permite. Porque o povo de Israel é um testemunha de Deus. Eles nunca desapareceram. Agora, e também, o profeta Isaías profetizou, capítulo 60, verso 5. Vamos ler todos juntos. 1, 2.
Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Ele disse, a abundância do mar se tornará a ti. E também as riquezas dos gentios virão a ti. Nossa. Literalmente, essa palavra também já se realizou. Porque a abundância do mar, Israel tem mar morto. Por que o nome dele é o mar morto? O mar morto é tão salgado que nem mesmo um único peixe não consegue sobreviver. Muito salgado. Por isso, até um peixe não consegue viver no mar morto. Por isso, o nome dele é mar morto. Então, as pessoas deixam, porque nada peixe. Mas, hoje em dia foi descoberto o quê? Muitos materiais tem no mar morto. O mar morto é mais caro do que uma propriedade nos Estados Unidos, França e Inglaterra. Esse tesouro. Nossa! Mas antigamente ninguém sabia. Mas recentemente eles descobriram, nossa, mar morto é tesouro. Já Deus disse, a abundância do mar se tornará a ti. Mas Israel tem outro mar também. Tem mais um. O que é? Isso. Esse é Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. Recentemente foram descobertas enormes quantidades de petróleo e gás natural. Muita quantidade. Por isso, agora, Israel mandando muitos gás natural para a Europa. Agora, Israel já produzindo muitos petróleos e gás natural. Eles já se tornou rico, e tem riqueza. E também as riquezas dos gentios volta para Israel. Os segredos da prosperidade judaica. Irmãos, essas empresas todas são dos judeus. Eles, muito ricos, né? Bem famosos. Todo mundo são os judeus. Albert Einstein, Steve Jobs, Steven Spielberg, Mark Zuckerberg, são judeus, sabe? Muito inteligente. Judeus. CNN, são judeus. Judeus. É toda a empresa. Microsoft, Starbucks, né? Facebook, Levi's, tudo. McDonald's também. E também, aqui, cientistas judeus ganhadores do Prêmio Nobel em 2013. Todos são judeus. Os ganhadores do Prêmio Nobel em 2013
Todos são judeus. Que isso? Prêmio Nobel 2020 para 5 judeus. Nossa. Agora, o povo de Israel totalmente já restauraram. Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 24, vamos ler todos juntos? 1, 2. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Irmãos, na Bíblia, figueira, como escrever? Figueira. Figueira se refere povo de Israel. Na Bíblia, figueira e pé de uva se refere povo de Israel. Então, Jesus está explicando. Figueira, no inverno, figueira quase parece tá morto, sem folha, sem frutas, quase morto. Mas figueira, de repente deu os frutos, sem flores. Outro tipo de pé, antes de fruto, tem flores. Mas figueira não tem flores, de repente deu os frutos. Então, Israel também, uma figueira, né? De repente se tornar forte. Então, você tem que saber, ele está próximo às portas. Quando você vê o povo de Israel se tornou forte, você tem que saber o que Jesus Cristo agora está bem próximo às portas. Aqui, vamos olhar novamente. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Figueira se refere ao povo de Israel. Aqui vamos assistir um vídeo. Nossa nação ficou espalhada durante 2000 anos, mas retornamos para nossa terra natal. É um incrível milagre que não houve em lugar algum. Jerusalém ter retornado para os judeus é o cumprimento de uma importante profecia. Esse é o sinal do fim sobre o retorno do Senhor. O Senhor disse uma parábola interessante em Mateus capítulo 24. Ele disse para ver uma figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A figueira é Israel. A figueira é Israel. Esse é um milagre. Esse é um milagre muito maior que a divisão do Mar Vermelho ou a queda das muralhas de Jericó. É muito maior que a divisão do Mar Vermelho ou a queda das muralhas de Jericó. Nós estamos vivendo no último tempo. Quer dizer que está próximo à vinda do Senhor. Eu realmente creio nisto. A restauração de Israel é uma profecia cronológica de Deus. Irmãos,
durante 2000 anos, nunca o povo de Israel estabeleceu sua nação. Nunca. Mas, só 70 anos atrás, de repente, o povo de Israel estabeleceu sua própria nação. Mesmo terra de Canaã. Nunca existia essas coisas. Mas agora já estabeleceu nação Israel. O que significa isso? Já realizou a restauração de Israel. Isso significa muito próximo de Jesus Cristo. Tá certo? Então, a última palavra. Nossa, Última palavra, vamos ler. Última palavra, vamos ler todos juntos. 1, 2. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Senhor Deus nos convidando. Vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Irmãos, quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, suas almas morreram. Quando você nascer, também sua alma já morreu. Sua alma, seu espírito já vivificou, já ressuscitou. Deus disse: vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Quando você ouve o Evangelho e você recebeu salvação, sua alma já vivificou. Mas quando sua alma, seu espírito já vivificou? Quando você recebeu a salvação? Isso é mais importante. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo. Porque Ele veio ao mundo 2024 anos atrás, porque Ele veio. Porque para que nos salvar. Então, agora vamos terminar. Agora sobrou só sábado e domingo. 2 dias. Esses 2 dias, mais importante. Amanhã, vamos verificar minha situação diante de Deus com a Bíblia. Vamos verificar, importante. Então, por favor, amanhã e depois de amanhã, sábado e domingo, todo mundo, por favor, participar. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor. Pela graça de Deus, nós aprendemos Tua palavra. Senhor, hoje nós ouvimos a história de Israel. A história de Israel é um milagre. Realmente, Senhor Deus está vivo. Senhor, nós já aprendemos que agora este tempo é muito próximo de Jesus Cristo. Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós. Por favor, nos ajude, cada um de nós, para ouvir o Evangelho e receber a salvação. Senhor, por favor, nos ajude para participar no seminário sábado e domingo. Oramos em nome de Jesus Cristo, que nos ama. Amém. Obrigado.